Olá pessoal, meu nome é Cileide, eu sou psicóloga, sou coordenadora do projeto Evoluir e voluntária no Grupo GAFTA. Nós vamos dar continuidade nos vídeos falando sobre os 12 passos para recuperação. Nós estamos no mês de abril e aproveitando esse período de isolamento, eu vou dar uma sugestão para vocês, né, para cada um de nós, para que possamos olhar para as nossas dificuldades, para os nossos vícios, para os nossos defeitos de caráter, porque sim, todos nós temos, né, é uma questão do ser humano. A gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém, é uma questão do ser humano. E com esse período de isolamento, nós estamos tendo essa possibilidade de olhar para as questões interiores. Então, a possibilidade de olhar para os nossos vícios, para as nossas compulsões, para as nossas dificuldades, para os nossos defeitos de caráter, é o momento. Então, eu vou encaminhar, seguido desse vídeo, eu vou encaminhar para vocês um relatório com alguns sites, alguns telefones, para que vocês possam consultar relacionado à sua dificuldade. Então, quem tem vício por cigarro, tem os fumantes anônimos, quem é codependente, o CODA, Codependentes Anônimos, MADA, Mulheres que Amam Demais, tem o endereço também. Então, hoje, com a internet, a gente tem um acesso muito grande. Então, tem NA, Narcóticos Anônimos, né, as dependências aí por outras drogas, o AA, Alcoólicos Anônimos, comedores compulsivos. Então, esse momento que a gente está passando aí de muita ansiedade. Então, tem muitas ferramentas. Neuróticos Anônimos, as pessoas que têm muita ansiedade, o processo depressivo. Então, eu vou mandar para vocês, logo após esse vídeo, um material onde vocês podem estar buscando na internet, é tudo gratuito. Então, nós precisamos utilizar esse período de isolamento para buscar ferramentas para o nosso tratamento, ok? Então, falando do quarto passo, o que ele pede para a gente? Ele pede para que façamos um inventário moral minucioso e destemido de nós mesmos. No primeiro passo, nós falamos do quê? Sobre admitir aquilo que nos impede de evolução, de crescimento, qual que é o nosso vício, qual que é o nosso defeito, o que tem feito com que nós tenhamos perdas na nossa vida. Então, no Grupo GAFTA, nós não falamos só da questão da dependência química, nós falamos da questão da ansiedade, da depressão, do que traz dificuldade realmente de relacionamentos na nossa vida. Então, no primeiro passo, a gente fala sobre admitir. Então, eu preciso admitir aquilo que realmente está impedindo a minha evolução. No segundo passo, eu falo sobre uma aceitação. Aceitar que existe um poder superior na minha vida e que sozinha eu não vou conseguir. Então, eu preciso buscar ajuda. Buscar ajuda de um grupo de apoio, buscar ajuda de uma outra ferramenta, buscar ajuda de um processo terapêutico. E no terceiro passo, a gente fala da possibilidade do quê? De uma entrega a esse poder superior. Só que a gente falou que não é entregar e cruzar os braços, né? Então, eu preciso acreditar que existe um poder superior, mas que eu preciso fazer algo. Então, agora, no quarto passo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma relação do que está impedindo esse meu processo de evolução.
Então, nós falamos que a recuperação para tudo isso que está impedindo a minha evolução, ela precisa ser honesta. A base da recuperação é a honestidade. Então, eu preciso olhar para mim, tá? Então, eu preciso olhar para mim, para os meus instintos e, a partir dos meus instintos, o que tem me atrapalhado. Então, no quarto passo, nós falamos muito do quê? Nós temos, por exemplo, né, os 5 sentidos. Então, a partir dos 5 sentidos, que nós precisamos, que o ser humano, ele precisa, né? Então, assim, a audição, o tato, o olfato, o paladar, a visão. O que acontece? O ser humano, ele é movido pelo prazer. Nós temos o desequilíbrio. Tudo nós queremos demais. E aí sai do equilíbrio. Nós saímos do equilíbrio para o desequilíbrio. Então, na compulsão alimentar, né? Que é um exemplo utilizado principalmente nesse período de isolamento. O que acontece, né? Na questão do paladar, a gente acaba ultrapassando e aí sai do equilíbrio. Então, assim, eu preciso comer, só que eu como demais. Então, eu saio aí do equilíbrio. Então, a gente propõe o quê? O caminho do meio. Para tudo na vida, a gente precisa do caminho do meio. E acertar, ficar no caminho do meio é muito difícil. Então, eu vou mandar também para vocês um guia para o estudo desse inventário moral. Então, precisamos olhar para a questão do nosso ego, do nosso orgulho, os nossos defeitos de caráter, porque é do ser humano, não tem quem é melhor, quem é pior. Todos nós precisamos fazer esse inventário moral. Eu já fiz o meu várias vezes e agora nesse período eu tô fazendo novamente, porque a gente começa a... Eu não falo de certo e de errado, né? Tem aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. E muitas vezes o que é certo para um não é para o outro. Então, você tem que entender o que faz bem para você e o que faz mal para você. Então, quando eu faço o inventário moral, né? Então, assim, quais são os meus defeitos? Quais são as minhas qualidades? Né? Onde eu estou falhando com a minha evolução? Então, a gente olhar para tudo isso. Vaidade demais, né? O orgulho, o ego, mentiras, a malandragem, né? Aquelas coisinhas que às vezes a gente fala, isso aqui tudo bem. Não, tudo bem não, porque a partir daí, isso aí vai se tornar uma coisa muito séria. Então, o quarto passo, ele nos chama para olhar no espelho. Eu até peguei um espelho aqui, né? Então, assim, o quarto passo, ele nos chama para nos olhar, para a gente nos olhar no espelho, porque quando eu me olho no espelho, eu vejo quem eu realmente sou, né? E aqui no espelho eu não tô olhando, né, a questão da aparência. Eu tô olhando o quê? A verdade, a honestidade. Eu não vou conseguir mentir para mim mesmo, né? Então, assim, eu preciso olhar para a verdade. E aí eu vou falar o que eu quero mudar, né? Ser honesta comigo mesmo, para ser honesta com o outro e para fazer as mudanças. Então, eu vou enviar também esse guia, tá? É um guia que é utilizado normalmente no AA, mas é só a gente mudar para as nossas questões, porque o ciclo, né, da dependência, ele é o mesmo, tanto para a questão da bebida, da droga, da comida, de todos os defeitos, né, de caráter. Então, nós podemos utilizar para tudo, para nossa evolução. E nós estamos em um momento que nós podemos fazer isso. E que nós precisamos fazer isso. Para sair desse momento de isolamento, pessoas melhores. Pessoas melhores.
tá? Então, a mensagem que eu quero trazer hoje, com o quarto passo, com o estudo do quarto passo, é essa, que nós precisamos fazer um inventário moral dos nossos defeitos para que possamos melhorar, mas também olhar para as nossas qualidades e que as nossas qualidades possam nos ajudar a ter esse enfrentamento, de olhar no espelho, né, e perceber que nós somos pessoas que temos qualidades e que essas qualidades elas possam nos ajudar a ser pessoas melhores. Força, fé e esperança.